Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É sempre um prazer e muita alegria estar aqui novamente neste canal para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade falaremos sobre a lição de número 2, que tem como título O Deus Pai. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas. E nós já estudamos a primeira lição, intitulada O Mistério da Santíssima Trindade. E esta lição está disponível para você, meu caro professor e aluno. Você pode clicar aqui e acessar esta lição que trouxe para nós uma visão geral do que estudaremos neste trimestre. Hoje falaremos então sobre a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Pai. Antes de prosseguir, quero pedir a você que deixe o seu like, por gentileza, e que compartilhe essa aula com outros professores e alunos e também com aqueles que não frequentam mais a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no início de um novo ano e é uma ótima oportunidade para as pessoas se despertarem novamente para aprenderem a palavra do Senhor e frequentarem regularmente a Escola Bíblica Dominical. Dito isto, nós queremos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te agradecemos pela oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que teu Espírito nos oriente, Senhor, naquilo que iremos falar. Faça, Senhor, com que estas palavras sejam guardadas no nosso coração. Precisamos ter firmada em nós a doutrina da Trindade e defendê-la, Senhor, porque ela está registrada nas Sagradas Escrituras e precisa ser, Senhor, apregoada, divulgada e defendida por aqueles que creem em Ti. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula, meu amado irmão, minha amada irmã que nos assiste neste momento. E sempre começamos a nossa aula pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, versículo 27, parte C do versículo, que diz assim: Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Repetindo, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27, parte C do versículo. Vamos então à nossa verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Repetindo, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. É claro que devemos aqui fazer uma ponderação. No Antigo Testamento, o Pai se manifestou de muitas formas. Isso está escrito no capítulo 1, versículo 1 do livro aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, no Antigo Testamento, o Pai falou de várias maneiras. O Pai falou através de sonhos, o Pai falou através de visões, o Pai falou através de anjos. O Pai também usou profetas, mas, vindo o Filho de Deus, nós temos a expressa imagem da pessoa do Pai. É isso que aos Hebreus capítulo 1, versículo 3, nos diz. Vamos abrir a Bíblia novamente e vamos ler. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Portanto, Cristo é a expressa imagem da pessoa do Deus Pai. Por isso que o comentarista fala que nós conhecemos os atributos e a glória do Deus Pai
através ou por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Mas devemos ponderar aqui e dizer que o Pai também se manifestou de várias formas no Antigo Testamento, até através de trovões, tempestades. O Pai se manifestou e mostrou o seu poder, a sua majestade no Antigo Testamento. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27, e Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Prosseguindo, o próximo texto. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, reconhecer biblicamente a identidade do Deus Pai. Segundo objetivo, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. Terceiro e último objetivo, identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Estes são, pois, os objetivos da nossa lição. Vamos então à nossa introdução. E é sempre bom ter à sua mão uma canetinha, ter na sua mão a revista da Escola Dominical e também um exemplar da Palavra de Deus para você consultar, para você averiguar, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Digo de antemão que temos muitas observações a fazer nesta lição. Não são críticas, são observações e alguns alertas que quero deixar para os professores na hora de expor o conteúdo desta lição, para que você não fira princípios bíblicos de interpretação, para que você não seja incoerente com aquilo que a Bíblia fala. Temos algumas partes dessa lição que carecem de uma explicação adicional. Por isso, chamo a tua atenção para que você fique aí até o final para nós explicarmos cada tópico, porque aqui a nossa metodologia é essa, é ir palavra por palavra, tópico por tópico, mostrando a você, meu caro professor, o conteúdo com mais detalhes. Vamos então ler a nossa introdução. Diz assim: a doutrina da Trindade é um mistério revelado. Preste atenção nessa frase, irmãos. É um mistério revelado. Mas continua sendo um mistério. A doutrina da Trindade se entende por fé e por revelação bíblica. Por isso, tentar dar muitas explicações racionais vai fazer com que nós cometamos alguns equívocos. Então, guarde isso. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu amado irmão, racionalidade humana alguma vai compreender plenamente o que é coeternidade, o que é consubstancialidade, o que é um Deus em três pessoas distintas. Portanto, recebemos isso por revelação e acreditamos porque temos fé no que a Bíblia revela para nós. Dentre essas três pessoas,
estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Aquele de quem, cuidado, caro professor, com esta frase, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ora, o Pai enviou o Filho? Sim, estudaremos isso na próxima lição. O Pai enviou o Filho. O Pai enviou o Espírito? Sim, o Pai enviou o Espírito. Porém, nós não podemos nos esquecer que, quando falamos que de Deus Pai procedem o Filho e o Espírito, não quer dizer que o Deus Pai é superior ou maior que o Filho e o Espírito, porque os três são um. Então, é preciso reforçar aqui a pré-existência de Cristo, que está em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É preciso reforçar aqui também a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Também é preciso reforçar aqui a eternidade do Espírito. Hebreus capítulo 9, versículo 14, chama o Espírito Santo de Espírito Eterno. Então, não se esqueça que o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito é eterno. Quando o comentarista coloca que ambos procedem do Pai, é porque o Pai enviou a ambos como representante da Santíssima Trindade em momentos distintos da história. E aí, baseada nessa fala do nosso comentarista, ele diz o seguinte: ele é a fonte eterna da divindade. Ora, a fonte eterna da divindade é o próprio Deus, porque se existe uma fonte, esta fonte é o próprio Deus. Então, não podemos dizer que o Pai é a fonte única se os três são um. E o comentarista fala que ele é criador, mas o Filho também é criador e o Espírito também é criador. Ele é redentor, o Filho também é redentor e o Espírito também trabalha na obra da redenção, na obra da salvação. E revelador, Jesus Cristo também é revelador e o Espírito Santo também. Estamos falando de uma trindade ou uma triunidade, como alguns gostam de chamar também. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Esta relação com o Pai Celestial também é uma relação com o Filho e com o Espírito. O que eu quero dizer para você desde essa introdução é que nós não podemos separar essas pessoas em termos didáticos de forma muito racional. É preciso entender que nós estamos falando de um ser divino, um ser que é espírito e que enviou o seu filho para morrer por nós, mas que também, após ter recebido o seu filho de volta no trono, deixou que o Espírito Santo para também estar conosco, e nenhum deles é superior ao outro, é o que veremos durante esta lição. Vamos então ao primeiro tópico da lição: a identidade de Deus, o Pai. A identidade de Deus, o Pai, ou seria melhor, a identidade do Deus Pai. Vamos lá? Primeiro subtópico do primeiro tópico: o Pai é o único Deus verdadeiro. Ora, Deus verdadeiro também é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas vamos lá ao que o nosso comentarista traz para nós. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Deus Pai. Além dessas ocorrências, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Jesus Cristo se dirige ao Pai em uma relação que é entendida como extremamente misteriosa, pois
Em qualquer ambiente e em qualquer família onde há duas pessoas, uma deve ser aquela que toma a iniciativa, uma deve ser aquela que tem a preeminência. E aqui neste momento, Jesus Cristo se dirige ao Pai, não considerando o Pai ou o Deus Pai superior, maior do que ele. Não. Na verdade, é uma questão de submissão para que entendamos a relação que existe entre Deus Pai e Deus Filho. Em essência, ambos são Deus, juntamente com o Espírito Santo. Mas em termos de pessoa, Jesus Cristo se dirige ao Pai como um filho que se dirige a um pai aqui na terra. Essa relação, irmão, de filho e pai é para que nós possamos entender a relação entre as pessoas divinas. Muita coisa que nós vemos a respeito de Deus é antropomorfismo, é Deus assumindo formas humanas para nós entendermos a sua ação. Ou antropopatismo, é Deus expressando sentimentos humanos para que nós entendamos a sua ação. Por exemplo, Deus é amor, Deus se compadece, isto é, Deus assumindo sentimentos humanos para que entendamos a sua ação no universo e para com as pessoas. Segundo subtópico do primeiro tópico, o Pai é a fonte da divindade. Eu coloco uma interrogação aí porque o Pai não é a única fonte, a divindade é trina. Então, na verdade, a Trindade é a fonte de tudo, de todas as coisas, criadora e sustentadora de todas as coisas. O nosso comentarista utiliza a nossa declaração de fé, e nós temos aqui ao nosso lado a declaração de fé das Assembleias de Deus. Portanto, vamos ver o que o nosso comentarista diz e comentar a respeito do que ele falou. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Ora, observando a declaração de fé das Assembleias de Deus que eu tenho aqui em minhas mãos, na página 31, nós vemos que esta parte se refere única e exclusivamente a Deus. Ainda não está se falando sobre a Trindade. Aqui está falando de Deus de forma geral e não especificamente do Deus Pai. Então, quando o comentarista cita a declaração de fé das Assembleias de Deus, ele está falando sobre o Deus Trino. O Deus Trino é supremo, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Prosseguindo, ele diz o seguinte: como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ora, quem é Deus desde a antiguidade? É a Trindade e não unicamente o Deus Pai. Continua o nosso comentarista dizendo: ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que neles existe. Quem é Criador do céu e da terra? A Trindade e não apenas o Deus Pai. Aqui ele fala estritamente do Deus Pai, dizendo o seguinte: ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Meu amado irmão, tome cuidado com esta frase, porque quando falamos isso, nós colocamos Deus acima do Filho e do Espírito. Falar que Jesus Cristo foi gerado pelo Pai em algum momento na eternidade é tirar de Jesus a eternidade. Nós já falamos isso na primeira lição e vamos repetir quantas vezes forem necessárias. Não é apenas o Pai que é a fonte da divindade. A Trindade, ela é a fonte de tudo o que é divino, porque Deus é trino. E dizer que o Espírito procede do Pai dá a entender que o Espírito é menor do que o Filho e menor do que o Pai. Não, isso não é correto. Portanto, precisamos reafirmar aqui doutrinas que defendem a eternidade do Espírito Santo e a eternidade do Senhor Jesus Cristo, para não corrermos o risco de colocar o Deus Pai como acima de ambos e dizer que somente Ele é a fonte da divindade
como se Jesus Cristo recebesse a divindade dele e como se o Espírito Santo recebesse a divindade do Pai. Isto pode confundir a mente de muitas pessoas. É preciso ter cuidado para não confundirmos e trazermos um ensino que mostre de fato o que é a Trindade: três pessoas e um só Deus. Prosseguindo, terceiro subtópico do segundo tópico: o Pai age, e eu coloquei a palavra também. O Pai age por meio do Filho e do Espírito, mas no Antigo Testamento o Pai agiu também sem a presença física do Filho e muitas vezes sem enviar o seu Espírito, enviando anjos, falando através de sonhos, através de visões, agindo através do vento, através da tempestade, agindo através de coisas sobrenaturais. Por exemplo, quando o mar se abriu, veio um vento e fez com que o mar se abrisse. Ali não temos o Filho e não temos o Espírito, mas o Pai estava agindo. Então o Pai age também por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Isso é afirmação do nosso comentarista. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito. Repito, mas não somente através do Filho e do Espírito, mas o Pai, no Antigo Testamento, agiu sem a presença física do Filho e sem a ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme a sua distinção pessoal. Assim afirma o nosso comentarista: o Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho as executou, mas o próprio Filho é chamado de Palavra de Deus no livro de Apocalipse. O Pai planejou a redenção e o Filho a realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador, conforme credo atanasiano. Aí eu chamo a atenção do caro professor e aluno, porque aqui o comentarista entra numa certa contradição quando ele fala: nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Ora, no tópico anterior, nós vemos o comentarista dizendo que o Pai é a fonte de toda a divindade, e agora ele diz que nenhuma das pessoas é antes ou depois da outra. Então, percebemos aqui uma certa incoerência nesta frase. Continuando então, vamos lá. Nenhuma dessas três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. É isso que nós cremos e é isso que a palavra de Deus nos revela. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito é criador. O Pai planeja, mas o Filho executa a salvação e o Espírito Santo, ele opera a salvação em nós. Falamos desde a primeira aula que a salvação só poderia se concretizar com a ação da Trindade. Como poderia o mesmo Deus estar no trono, morrer na cruz por nós e depois habitar em nossos corações de forma como habita hoje? Somente através da ação da Santíssima Trindade. Então, Deus se revelou de forma trina porque isto era estritamente necessário para a nossa salvação. Perceba que esta primeira parte da lição ela se tornou um pouco confusa, mas os tópicos posteriores temos ensinamentos mais edificantes para esta lição, e eu peço ao professor que não fique focado nas partes polêmicas, mas que saiba como proceder para que a lição possa trazer de fato um ensinamento e não confusão na mente dos alunos. Sinopse dessa primeira parte da lição: Deus Pai é o único Deus verdadeiro. É claro que o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo também fazem parte dessa divindade. Portanto, o verdadeiro não é só o Deus Pai, mas o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eterno e soberano, a fonte da divindade, que age por meio do Filho e do Espírito Santo? Sim, mas não podemos colocar o Pai superior ao Filho e ao Espírito. É o que estamos falando desde o início desta aula. Prosseguindo, o Pai revelado em Cristo, segundo tópico da lição. Diz assim o primeiro subtópico do segundo tópico: o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual.
ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Os primeiros, intitulados sábios, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, àqueles que possuem a humildade das crianças. Então Deus se revela não para pessoas soberbas, mas para aquele que humildemente o busca, aquele que humildemente reconhece que é incapaz de conhecer as coisas de Deus. Então Deus se revela para ele, Deus mostra para ele coisas insondáveis, como diz Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso não é levantar uma bandeira à ignorância e a gente falar que não precisamos estudar, não precisamos pensar ou refletir. Precisamos sim refletir as coisas de Deus, mas não podemos nos basear em nossa própria sabedoria. Como diz o cantor evangélico, muitos confiam na própria sabedoria, se erguem e batem no peito dizendo quem são. E assim não conhecem Deus, porque Deus se revela aos humildes. Segundo subtópico do segundo tópico, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Isso vimos desde a primeira lição, quando no batismo do Senhor Jesus Cristo, o Pai profere dos altos céus a seguinte frase: este é o meu Filho em quem me comprazo, ou em quem tenho grande alegria, ou que me dá grande alegria, ou em quem eu tenho prazer. Assim disse o Senhor: este é meu Filho em quem me comprazo. A fala do Senhor Jesus Cristo foi esta: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. E segundo, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há outra pessoa que revela tanto o Pai quanto o seu próprio Filho. Nós temos duas revelações especiais de Deus. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como lemos aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Continuando, o Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Preste atenção nessa palavra. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta. Incompleta. No Antigo Testamento, nós não tínhamos ainda o Filho revelado. Então, as revelações do Antigo Testamento são revelações incompletas. Sonhos, visões, vento, trovões foram revelações incompletas. Mas, segundo o escritor aos Hebreus, Deus falou de muitas maneiras. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Mas agora ele se revelou através do Filho. Então, se queremos conhecer Deus hoje, não vamos ficar com aquilo que é incompleto, mas vamos nos dirigir à pessoa que é a expressa imagem da pessoa do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Continuando, terceiro subtópico do segundo tópico. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai. E aí está o texto que nós já lemos, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, Hebreus capítulo 1, versículo 3. A unidade entre pai e filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são a expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Então, Jesus Cristo esclarece para Filipe: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Talvez isso era muito difícil para os discípulos naquela época, porque muitos olhavam Jesus como um homem comum. Afinal, Jesus Cristo tinha a estrutura corpórea de um homem comum. Mas quando Jesus Cristo começa a fazer milagres, ressuscitar mortos e fazer grandes sinais e maravilhas no meio do povo, isso sinalizava que ele tinha algo de diferente em sua vida. Por isso era tão importante que ele realizasse milagres, sinais, que fizesse coisas que eram reconhecidas como algo que somente Deus, o Pai, poderia fazer. Como, por exemplo, perdoar pecados. Quando ele disse para aquele paralítico: Filho, perdoado te são os seus pecados. Todos se espantaram. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quando ele ressuscita uma pessoa morta há 4 dias, alguém percebe logo algo de sobrenatural há nele. Portanto, os milagres expressaram que Jesus Cristo era, de fato, o porta-voz de Deus, o representante de Deus na terra e, mais do que isso, a expressa imagem da pessoa de Deus. Sinopse, a segunda parte da lição: o Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Ou seja, em Cristo temos a revelação completa do Deus Pai. Repetindo, o Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Terceiro e último tópico da lição: a pessoa de Deus Pai. Vamos conhecer agora os atributos do Deus Pai. Primeiro subtópico do terceiro tópico: atributos incomunicáveis do Pai. Que são atributos incomunicáveis, pastor Daniel? Está escrito assim na nossa lição: são qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo, e não podem ser compartilhadas por ser humano. Os principais atributos são: primeiro, autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Segundo atributo, eternidade. Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Terceiro atributo, imutabilidade. Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Aqui nós temos Malaquias 3,6 que diz: porque eu, o Senhor, não mudo. E Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que em quem não há mudança nem sombra de variação. Então ele não muda, ele é autoexistente, ele é eterno, ele é imutável, mas temos mais. Quarto atributo, incomunicável. Ele é onipotente, Deus é todo-poderoso e nada pode frustrar seus desígnios. Quinto atributo, onisciência. Onis, tudo, todo. Ciência, conhecimento, saber. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Sexto e último atributo aqui apresentado: onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Estes atributos, portanto, revelam que o nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma.
Preste atenção, meu querido professor e aluno da escola dominical, porque estes atributos são citados na lição como atributos do Pai. Mas o próprio comentarista, ao falar sobre esses atributos, ele fala assim: eles pertencem apenas ao Deus Pai e, entre parênteses, bem como ao Filho e ao Espírito. Ora, por quê? Porque se o Filho e o Espírito não tiverem esses atributos, eles não são Deus com o Pai. Então, é preciso tomar cuidado, porque nesta lição nós temos uma ligeira confusão entre o que pertence a Deus Pai e o que pertence à Trindade. Porque, amados irmãos, vou repetir, estamos falando de uma essência divina espiritual. Não podemos racionalizar demais aquilo que é espiritual. E é isso que aconteceu nessa lição. Por isso nós temos muitos questionamentos sobre o conteúdo desta segunda lição do trimestre. Vamos então ao segundo subtópico do terceiro tópico. Atributos comunicáveis do Pai. Veja que mais uma vez o comentarista fala do Pai, mas veremos que esses atributos pertencem à Trindade. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilhou com suas criaturas, ainda que de maneira limitada, refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Dentre eles destacam-se, vamos ver quais atributos se destacam: santidade. Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Mas Jesus Cristo também é santo e o Espírito é chamado de Espírito Santo. Amor. Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo deste amor. Fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. Bondade. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária, ou seja, são atributos comunicáveis do Pai. O homem pode ser santo, o homem pode e deve amar, o homem pode e deve ser fiel, e o homem pode e deve ser bom como Deus é. Terceiro subtópico do terceiro tópico: os nomes que revelam o Pai. Aqui sim, aqui nós temos uma parte da lição que pertence exclusivamente ao Pai. Somente no terceiro e último subtópico do terceiro tópico, nós temos aqui o comentarista conseguindo destacar a pessoa do Pai, da pessoa do Filho e do Espírito Santo de forma mais clara. Vamos lá. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identidade, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. O nome Elohim, apesar do plural, reafirma o monoteísmo. Isso nós vimos na lição anterior e alude à pluralidade da Trindade. El Shaddai revela Deus como o Todo-Poderoso. Adonai, e o grego Kyrios, manifesta sua autoridade como Senhor. O tetragrama pessoal Yahvé ou YHWH, revelado como Eu Sou o que Sou, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Temos aqui então, irmãos, alguns dos nomes pelos quais o Deus Jeová é conhecido no Antigo Testamento. Temos outros: Jeová Rafá, o Senhor que sara; Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor; Jeová Chamá, o Senhor está presente. Nós temos Jeová Mikadiskim, o Senhor é aquele que nos santifica. Nós temos várias expressões no Antigo Testamento associadas ao nome Jeová que mostram a sua identidade, que mostram o seu agir em determinados momentos. Resumindo aqui, esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sim, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Chegamos então à sinopse da última parte da lição. Os atributos e nomes de Deus Pai expressam sua natureza, santidade, amor e autoridade, revelando quem ele é e como se relaciona com sua criação. Repetindo, os atributos e nomes de Deus Pai expressam sua natureza, santidade, amor
e autoridade, revelando quem ele é e como se relaciona com sua criação. Chegamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai que, em Cristo, nos adotou como filhos. Resumindo aqui, meus amados irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com algumas partes dessa lição que parecem isolar e colocar o Deus Pai acima, anterior e superior aos demais elementos da Santíssima Trindade. Portanto, tome cuidado ao ministrar esta aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Prosseguindo então, vamos te convidar para a próxima aula. Não perca a terceira lição do primeiro trimestre de 2026, na qual estudaremos sobre o Pai enviou o Filho. E eu espero você aqui na próxima aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos. É o pedido que fazemos no encerramento desta aula. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.